Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Muita alegria, iniciando o mês de dezembro. A lição então é de número 10, e o tema é a janela 10x40. Eu imagino que a maioria das pessoas tem uma noção o que seja a janela 10x40. Se você olhar para o nosso telão, você vai ver que tem ali um retângulo, né? 2 bilhões estão aí já. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, essa é uma região que tem quase 50% da população, porque depois tem os países muito populosos também, como o Paquistão, a Indonésia. A Indonésia é um dos maiores países muçulmanos do mundo. Depois nós temos o Egito, né, lá na África, a própria Argélia, Nigéria, são países com grande população, tem uma grande população. E tem poucas casas de oração, né? Poucos locais onde se pode. Claro que se pode pregar o evangélico. Claro que hoje nós temos tecnologia e quase qualquer local do mundo, a pessoa que tem acesso à internet ou a um satélite consegue ter contato com a comunidade global e aí acaba, obviamente, tendo acesso à palavra, etc. Mas são locais ainda resistentes ao ensinamento da palavra de Deus. E é por isso que ele colocou como desafio, que é a janela 10x40, que são esses blocos de países que são menos alcançados, e nós precisamos orar para que Deus quebre as resistências espirituais, para que a palavra de Deus chegue em todas as nações. Bom, o nosso textual é muito interessante, que está em Romanos capítulo 15, versículo 20, que diz: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho onde Cristo houvera sido... o evangelho não no local ou onde Cristo houvera sido nomeado. Ou seja, se Jesus já chegou lá, se já tem uma igreja, por que eu vou lá pregar? Já tem, eu vou onde não tem. É isso que ele está dizendo. Para não edificar sobre fundamento alheio. Porque tem gente que é assim, irmão, quer abrir uma igreja de todo jeito, tem igrejas parasitas. Você sabia que tem igrejas parasitas? O que é isso? Vive em função de outras. Não evangeliza, não investe na obra missionária, não levanta um tostão de recursos para coisa, não. Mas basta uma pessoa aceitar Jesus numa igreja, vem toda aquela turma para tirar a pessoa. Coitada, é nova convertida, nem tem direito, leva embora, né? E isso ocorre muito porque a gente tem familiares, né? Tem a ver com familiares. Então, um exemplo que eu dou na minha família. Meus pais sempre muito religiosos, né? Assim, exemplares, mas idólatras, né? E vizinho de casa havia uma senhora muito bondosa, muito amorosa, uma pessoa linda, né, em termos de comportamento. Mas nunca pregou o evangelho para meus pais, nunca. Nunca convidou para ir na igreja, nada. Foi o meu pai aceitar Jesus na Assembleia de Deus, no outro dia estava a turma toda lá. Quando descobriu, né, que meu pai tinha aceitado Jesus. Mas aquela pressão para levar meu pai para a igreja dele, mas fez uma pressão. Meu pai fez esse raciocínio, falou: gozado, eu moro aqui há mais de 40 anos, vocês nunca me falaram de Jesus, nunca me convidaram para a igreja, agora só porque eu estou indo na igreja, agora você vem. Falei: tem alguma coisa errada com o seu evangelho, olha. Então, irmão, meu pai já era apologeta, né, desde aquela época. Crer é também pensar, né, irmão? Então, Paulo aqui, ele faz um alerta para mim e para você: cuidado. Tem gente que quer ganhar os outros. Tem igreja hoje que contrata os nossos crentes, porque sabe que na Assembleia de Deus é uma igreja que tem muitos talentos, músicos bons. Aí ele chega: escuta, quanto você quer ganhar para você tocar na minha igreja? Aí compra a pessoa, paga salário. Compra maestro, compra músicos da nossa igreja, compra, literalmente. Tem um monte de gente indo para outras igrejas, comprados. Mas tudo bem, irmão, pelo menos está na igreja, menos mal. Mas nós não temos essa prática. Porque olha o que diz a Bíblia: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então é um alerta paulino para a minha vida, para a sua vida. Agora aqui, na verdade prática, a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Porque tem muitos locais que a gente precisa levar o evangelho.
Tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E as pessoas, às vezes, brigando aqui, meu Deus, com tanta necessidade, né? Então essa é uma lição muito relevante, muito importante, para eu fazer essa reflexão. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, é o nosso texto em classe, e eu quero convidá-los para a leitura congregacional do texto. Então, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. Vamos ler todos. Se você puder ir na sua casa, leia comigo também. Vamos ler. Se você pode abrir sua Bíblia, ou a sua lição, ou me acompanha aí no telão, tá bom? Vamos lá então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai Santo, Deus bendito, uma vez mais te damos graças por esse primeiro dia da semana, por esse domingo abençoado, por esse mês festivo que celebramos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como os anjos glorificaram o seu nome. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para a humanidade. Nós também, cristãos bíblicos, repetimos o mesmo coro: glória a Deus, porque o Verbo se fez carne. Te bendizemos por tudo, te agradecemos, pedimos a direção do teu Santo Espírito, nesse estudo da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Graças a Deus, podeis sentar. Vamos pensar um pouquinho ainda sobre esse texto áureo. E desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, irmão, aqui já é uma palavra autoexplicativa, exortativa para todos os cristãos. Principalmente aquela turma que está afim apenas de ser presidente de alguma igreja, né? Aí ele vai atrás de igrejas já pré-estabelecidas para tentar criar uma divisão, sempre vem com um diferencial às vezes tão pequeno,
E às vezes, de fato, existem ministros que espancam tanto o rebanho que perdem mesmo os seus rebanhos. Então tem várias situações, não é só uma. Existem muitas situações, mas todas caem no mesmo problema. Porque se você tem chamada de Deus, então vai levar o evangelho para quem não nasceu de novo, para quem ainda continua na idolatria, no vício, no pecado, não para quem já tem o Senhor Jesus no seu coração. Isso é muito redundante, né? Então Paulo faz esse alerta: desta maneira me esforço, ou me esforcei, para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido pregado. Então o capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos mostra a predisposição do apóstolo em anunciar o evangelho. Mas para quem? Qual era a prioridade do apóstolo Paulo? Para quem não tinha ouvido falar sobre Jesus, para quem ainda não tinha a experiência do novo nascimento. Então Paulo não estava interessado em levar a religião dele. Você precisa sair da sua religião. Não, você precisa sair da sua. Precisa ser transformado pelo poder do Senhor Jesus. Precisa nascer de novo, ser liberto dos vícios, ser liberto da vida pecaminosa, ser liberto do mundanismo, do pecado, das práticas condenáveis pela palavra. Então ele não ia levar simplesmente uma expressão religiosa, mas ele estava então com esse compromisso espiritual de levar o transformador, o desejado das nações, o Messias, o Senhor Jesus. Então nos primeiros 13 versículos, Paulo descreve sobre o exemplo da abnegação dado a nós pelo Senhor Jesus. E nos versículos seguintes, do 14 até o 33, do mesmo capítulo 15, Paulo apresenta o seu apostolado e os propósitos do seu apostolado, com o objetivo claro do quê? Ele era um pregador do evangelho. Pregar o evangelho para as pessoas que ainda não tinham sido alcançadas, e ainda tem muita gente que não foi alcançado. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão, ele falou que ficou 4 anos em uma igreja, e ele nunca tinha ouvido falar sobre arrebatamento, sobre o novo nascimento. Está encantado com as mensagens ministradas na igreja. Que já pensou, ficou 4 anos na igreja, então o que ele estava aprendendo? Rituais, ideologias, elementos específicos daquela comunidade religiosa, e ele virou um religioso. Tá? Mas agora ele está vindo o evangelho, então ele vibra o coração, porque é maravilhoso você acolher a palavra do Senhor. E é por isso que ele fala, né? Me esforcei, que é o nosso textuário, para anunciar o evangelho onde Cristo não houvera sido anunciado. Então, a partir deste texto, a característica essencial que nós observamos é a maneira natural que Paulo fala, de uma maneira honesta, correta, intelectualmente honesta, de fazer missões. Missões. Levar o evangelho aonde Cristo ainda não havia sido pregado. Então, esse é o pilar basilar de uma missão séria. Não que você vê por aí hoje, vou abrir uma igreja ali, vou abrir ali, porque lá não tem ainda tal denominação. Que história é essa, irmão? Então nós temos que ter uma outra percepção, entender que o corpo de Cristo transcende a nossa denominação, que Jesus é a cabeça de uma igreja, do organismo vivo, independentemente das muitas administrações denominacionais e amarras denominacionais que nós venhamos ter. E olha, uma coisa interessante que muitas pessoas não se deram conta. O Senhor Jesus se apresenta em Apocalipse, na visão de João, na ilha de Patmos, e ele fala sobre 7 igrejas, uma diferente da outra. Tem igreja ali, irmão, que está quase totalmente desviada. Laodiceia, por exemplo. Por outro lado, tem igreja ali extremamente fiel, que é o caso de Filadélfia. Mas todas, tanto a fiel, como aquela que não é tão fiel, todas as 7, o Senhor Jesus apresenta como sendo a igreja dele. A igreja é dele. Então ali é um exemplo para nós,
que de fato existem denominações que é uma luta, né? Mas a igreja é dele. Então tome cuidado e vamos levar o evangelho, e vamos incentivar os missionários a estarem pregando onde o Senhor Jesus ainda não foi nomeado. Ou seja, a maneira honesta de fazer missões, anunciar Cristo em locais onde ele não foi anunciado, não aonde ele já foi anunciado. Então imagina o impacto que essa visão de Paulo traria hoje nas igrejas, se todo mundo tivesse esse pensamento paulino. Não, nós só vamos levar a palavra onde Cristo não foi nomeado. Todo o esforço estaria na janela 10/40. Exatamente todo o esforço estaria para lá. A visão missionária que esteja voltada para as pessoas é a mais fiel em relação ao evangelho. Essa visão de levar Cristo, pois ela não está voltada para projetos de expansão denominacional. Aliás, tem igreja que cria uma bolha, né? Você se sente segura dentro dela, da organização. A pessoa vive uma vida toda atrapalhada, não dá nem testemunho, não dá nada, mas eu sou da graça, eu sou desse grupo, eu sou da... Mentalmente se sente confortável, porque faz parte de um grupo religioso. Dá até dó, irmão. É escravo de um sistema religioso. Um dia um irmão falou assim para mim, sabe por que eu não gosto da Assembleia de Deus? Porque os irmãos põem medo na gente. Eu falei, como assim, irmão? O pastor fica falando que Jesus vai vir, que a gente tem que ficar preparado. Olha. Falou isso, irmão. Falou, irmão, eu tenho pavor. Chego na igreja, o pastor fica falando que eu tenho que estar preparado, porque Jesus está vindo, Jesus está vindo. Eu não, quero ir naquela igreja que fala que estou vendo uma chave na sua mão. Estou vendo uma coroa. Quer dizer, prosperidade e triunfanismo. E consciência, evangelho, que é mudança de vida, para ser um marido melhor. Tem gente que não gosta desse discurso, irmão. Não gosta. Vou lá na igreja, irmão. O pastor fica falando que eu tenho que ser um marido melhor. Veja. Que eu tenho que ser um pai melhor. Que eu tenho que ser um... Eu não quero ver isso. O que ele quer? Receba a chave. Ele quer a chave. Nem se der uma chave de plástico, ele fica contente. Está renovado. Ou renovada. Quer pegar o pó do amor, a rosa poderosa. É isso que essa gente quer. Mas isso não é evangelho. Evangelho é poder de Deus, é mudança de caráter, é transformação. Evangelho é novo nascimento. Evangelho é vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ponto final. Ninguém verá Deus se não for na santificação, irmão. Não adianta. Agora eu vou ficar inventando coisa, embalando o evangelho para facilitar para as pessoas. Você é um facilitador. Que facilitador, irmão? É você tem que orar, tem que ler a palavra, tem que clamar, tem que buscar a presença de Deus. Há momento tem demônio que só sai com jejum e oração. É vida espiritual, é batalha, é armadura, é contra a potestade, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as medidas espirituais. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para o enfrentamento espiritual, para o desafio espiritual das nossas vidas. Então para de materialismo, irmão. Não vem com conversinha de que precisa de uma casa. Você já tem uma casa no céu, mas Deus te dá uma casa também. Mas ora, trabalhe. Não vem com essas barganhas espirituais aí que você não cresce em nada. Tem casa, mas está brigando com a mulher o dia inteiro. Tem casa, mas está brigando com os filhos o dia inteiro. Tem casa, mas vive uma vida infernal. Não, irmão. Vamos dedicar as coisas espirituais, fortalecer o espírito, e as outras coisas serão acrescentadas. Não estamos desprezando a parte material. Porque uma pessoa espiritual, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é um bom trabalhador. É um bom estudante, porque ele quer fazer a obra de Deus em todos os aspectos. E o contrário, não. Então vamos ter uma visão missionária voltada para a fidelidade do evangelho. Não simplesmente para a expansão denominacional. Então nós temos que levar as pessoas a terem corações e mentes voltadas para o reino de Deus e a sua justiça. Outra característica que encontramos nessa visão de Paulo é a esperança. É a esperança. Olha só o que ele fala no versículo 24. Quando partir para a Espanha, quer dizer, ele não tinha ido para a Espanha ainda. Quando eu partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei
e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, ele está querendo ainda avançar mais nessa caminhada. Então, de acordo com alguns estudiosos, essa questão é um pouco problemática, porque a gente não sabe se Paulo chegou ou não chegou a ir à Espanha. Alguns acham que ele foi, que ele esteve na Espanha. Tem até na Espanha um local lá que diz onde Paulo chegou. Mas não está claro isso, não está explícito. Entretanto, há documentos antigos, como por exemplo, uma epístola que não é canônica, mas era uma epístola conhecida, de Clemente, que foi enviado uma carta que o Clemente enviou para a igreja de Corinto, e um fragmento muratoriano. Esse é um fragmento de uma lista antiga dos livros do Novo Testamento, e lá falam que Paulo chegou a ir à Espanha, mas não são documentos bíblicos, são extra-bíblicos. Então nós não temos como afirmar categoricamente que Paulo esteve na Espanha. É possível. Apesar do tempo, dos obstáculos, do ministério e de tantas outras questões que afligiam o apóstolo Paulo, ele não deixou de ter esperança e de fazer novos planos, novas possibilidades, porque aí tem a ver com esperança. Mas antes ele planeja ir para Jerusalém, porque ele queria levar uma palavra para a igreja. Santos aqui são os irmãos, tá? Não é esse imaginário presente no catolicismo romano. Quando se fala em santos no catolicismo, se imagina pessoas que já morreram e, segundo a ótica e teologia deles, intercede por eles. Não é isso. Está falando dos irmãos. Os santos que estão em Jerusalém são os irmãos, porque é muito comum essa linguagem apostólica de chamar a igreja de santos. Os santos que estão em Corinto, os santos da Acaia, os santos lá de Jerusalém, são os irmãos, é a igreja, porque a doutrina da santificação está presente na história da igreja primitiva, desde o início, né? Eles têm essa percepção. Então a predisposição para anunciar Jesus, onde ele não for anunciado, e uma esperança renovada nessa missão. Esses dois elementos, anunciar Jesus onde ele não foi anunciado, e fazer plano, ter uma perspectiva de levar essa palavra para outros locais. Portanto, esperança, são características que brotam naturalmente da própria escrita de Paulo. A gente encontra isso, quer ver? Outra citação, o versículo 28, assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. Passando pelos santos de Jerusalém, eu vou para a Espanha. Então veja que ele tem um projeto para condições, qualificação para ir, mas ficam orando. Então existem muitas maneiras de fazer missões, mas você vê esse sentimento missionário presente. Nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que falar muito de missão. A igreja, eu uso uma frase de efeito: a igreja que não evangeliza, em breve deixará de ser evangélica. Tá? Parece uma frase de efeito, né? Mas a ideia é essa: se você não evangeliza, você não vai ser evangélico nunca. Porque agora a evangelização é falando, falando ou vivendo. Olha eu falando aqui, irmã Chile, irmã Débora, que estão na Itália e acompanham, são alunas da Escola Bíblica Dominical, né? Seja falando ou, mais importante de todos os testemunhos, exemplo. Dando exemplo, vivendo de maneira que as pessoas sejam impactadas pela sua vida. Então o Espírito Santo vai usar Paulo para atingir o mundo ocidental, né? O mundo daquela época, o império. Por isso podemos notar características muito profundas na visão de Paulo. Qual foi a estratégia que Paulo usou para atingir pessoas? Como eu posso na atualidade usar estratégias similares? Outra coisa, você acha que o mundo era melhor na época de Paulo? Você acha que o mundo hoje está pior? Não está pior não, como você imagina. Na época de Paulo o negócio era complicado. Matava, não tinha direitos humanos, não tinha uma igreja organizada para interceder, não tinha nada disso. Ele foi com a cara e com a coragem, com a bênção de Deus mesmo.
E enfrentou o império, enfrentou as potestades, a cultura politeísta, o mundo mágico de então, ele enfrentou tudo isso. Com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo. O crescimento pentecostal tem a ver com isso. As pessoas que têm ido levar a palavra são pessoas que têm profunda comunhão com Deus. São os missionários que têm uma vida realmente de profunda comunhão com o Senhor. São esses que têm feito um trabalho extraordinário. A introdução da nossa lição. Então, a lição dessa semana, ela sugestiona que a gente vai estudar o desafio de evangelização mundial, especificamente na janela 10/40, onde tem um número de população muito grande que não conhece a Cristo, nem de ouvir falar. Tem casos tão isolados que as pessoas não sabem. À luz de Efésios, que foi a leitura que nós fizemos, capítulo 6, versículos 10 a 20, o que nós observamos? É que nós estamos diante de uma batalha espiritual. Não é simplesmente um problema cultural, religioso, denominacional. Não é isso. Não é carne, não é sangue. Então é algo que transcende a tudo isso. As nações estão escravizadas pelos demônios. As nações estão escravizadas por ideologias malignas, criadas, gestadas no mundo espiritual da maldade. E nós temos que enfrentar isso pelo poder do Espírito Santo. A pessoa tem que ser desconstruída pelo poder de Deus. Essas nações, elas se fecham ao Evangelho. Por quê? Porque elas estão cegas, que o Deus desse século, cegou, através de ideologias, das expressões religiosas, para que essas pessoas não abram o coração para a obra do Senhor Jesus. Assim, a janela 10/40, então, 10/40, ela apresenta dois grandes desafios. Primeiro, necessidade humana. A gente precisa de gente qualificada. Não é qualquer pessoa. Tem que ser gente qualificada, irmão. E segundo, nós temos que cuidar da perseguição que essas pessoas sofrem. Então, aí entra oração, jejum, já entra o mundo espiritual. Então, são dois grandes desafios. Gente qualificada e a perseguição contínua. Perseguição mesmo. Descobre que você é cristão, é mandado embora, sem justa causa, no emprego. A pessoa, você vai comprar no local, a pessoa fala assim, você é cristão, não vendo para cristão. É perseguição mesmo, não é? Vai na escola, não tem vaga para você, você é cristão. Vai no atendimento médico, não atendemos cristãos. Então, é uma perseguição de verdade, não é... às vezes você encontra algumas perseguições aqui meio por baixo do pano, mas lá são perseguições explícitas. Então, os países da janela 10/40 revelam problemas sociais muito graves, além de serem muito fechados ao Evangelho. Problemas sociais é a desigualdade. Você pega uma Índia, por exemplo, que é dividida em casta, e o partido que governa a Índia hoje é um partido hinduísta. É um partido hinduísta. Porque ao mesmo tempo que a democracia é muito interessante, mas ela pode virar um problema. Por quê? Porque a maioria na Índia é hindu. Então eles elegeram um hindu para governar a Índia. E aí, imagina o problema. Ele vai impor a sua percepção hinduísta na população. E aí, coitado dos irmãos cristãos que vão sofrer todo tipo de perseguição, porque é um governo religioso. Isso ocorre no Irã, República Islâmica do Irã. Não tem lugar para outras expressões. Então, a gente sofre. Claro que todos esses estados, eles vão perdendo o elemento essencial da democracia, porque a democracia subentende o seguinte: apesar de aquela população ser majoritariamente adepta de determinado pensamento, não significa que ela vai impor sobre as minorias. Então, a democracia respeita as minorias. E eles, então, usam da democracia para chegar no poder, através do voto, e impor. Isso estava acontecendo no Egito. A Irmandade Muçulmana ganhou as eleições no Egito, com o Morsi, e ele estava impondo o quê? O Islã radical. Aí houve um golpe militar, piorou tudo, mas esse é o problema. Isso ocorreu na Turquia, quando o Erdogan chegou ao poder, o partido dele é religioso.
A grande catedral de Santa Sofia, que o Ataturk, o pai dos turcos, tinha transformado no museu, ele reconverteu em mesquita, sendo que era uma igreja. Então são essas coisas que acontecem quando partidos religiosos chegam ao poder. Esse é o medo de um partido religioso chegar ao poder, porque ele quer impor o seu pensamento sobre a população. E a democracia, ela é diferente, ela respeita qualquer expressão. Você tem o direito de escolha. Então, os países da janela 10/40, a maioria deles, são autocráticos, são monarquias fechadas, religiosas, que tem uma legislação, são ditaduras. Por exemplo, a China. A China é uma ditadura comunista, irmão. Só a turma aí, atrapalhada, que acha que a China é democrata. Só essa turma que você já sabe, que eu nem preciso falar, né? Essa fraqueza mental. É uma ditadura comunista. A China, a Coreia do Norte. É ditadura, irmão, que mata cristão, que põe cristão na cadeia. Porque não pode, não tem democracia, não tem discordância de ideias. Não sabe ficar no campo das ideias. Então é uma outra percepção. Como eu disse, o problema da Índia, do Irã, esses países de maioria islâmica, também que não permitem outras expressões religiosas, com raríssimas exceções. Existem exceções, mas é raro. Tá? Então, diante desse quadro, nós vamos fazer essa reflexão, o que se pode enfrentar, quais são os desafios da evangelização mundial. Então, uma batalha espiritual chamada Janela 10/40. Olha lá, de novo, olha lá, é o mesmo recorte, tá? É aquele mesmo recorte onde estão os locais onde a igreja mais sofre perseguição. Então, não é só ir lá pregar o evangelho. Essas pessoas que convertem são sistematicamente perseguidas. Então, tá vendo? Em outras palavras, cria-se até um problema para quem está lá. Porque, pelo menos, enquanto ele não aceitou Jesus, ele não tem, teoricamente, a perseguição. Então, ali é literalmente, você ganha a vida eterna, mas você perde a sua vida. É basicamente isso. Então, uma verdadeira batalha espiritual. Então, o texto que nós lemos, de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20, mostra, então, que todos nós estamos de uma batalha. Olha, nós estamos sofrendo. O que é dardo? Na antiguidade, os dardos eram flechas. Então, o que você faz para se defender das flechas? Escudo. Tem que ter escudo para defender das flechas. Então, ele fala dos dardos inflamados, ou seja, flechas com fogo, tá, para te atingir, mas se você tiver o escudo da fé, você se defende. Então, tem a fé para se defender. Tem um monte de gente que é atingido com dardo, principalmente esses meninos. Mas foi criado na escola bíblica dominical, mas não ora, não lê a palavra de Deus, não tem comunhão com Jesus, vai para a universidade, principalmente na área das ciências humanas. Naufraga, irmão. Eu fiz história na Universidade de São Paulo. Era, irmão, sistematicamente, lavagem cerebral de esquerda. Eu fiquei lá, irmão, basicamente 2 anos estudando sobre a Revolução Bolchevique da União Soviética. O professor só falava da Revolução Bolchevique. Eu fiquei especialista em Revolução Bolchevique. A maioria dos alunos que saíram dali, tudo de esquerda, comunista, tudo revoltadinho. Eu era um ET, né? Até na vestimenta eu era um ET, né? Que eu chegava normal e todo mundo se espantava, porque ali era aquela, né? No intervalo era a gente falando maconha, falando abobrinha, e eu crentinho. Graças a Deus que eu tive um pastor que me acompanhou. Como faz falta pastores que têm essa habilidade, né? Graças a Deus, nós temos aqui um irmão, que é o Mateus Gama, que é um policial, dirigente da congregação de Jardim Dom Bosco. Ele fez um livro, irmão, que interessante o livro que ele fez. Ele pediu para eu dar uma olhadinha, fazer um prefácio. É um livro muito bom para quem tem filhos entrando na universidade. É um livro muito, chama A Lista de Débora, o nome do livro dele. Ele está lançando, não sei se está no prelo, não sei. Mas é um livro muito interessante para os jovens que estão indo para a universidade, principalmente quem escolheu a área das ciências humanas. Precisa ter fé, precisa ter graça, porque senão naufraga na fé por causa dos dardos inflamáveis do maligno. E nós temos resposta, irmão. Essas coisas que os professores falam em sala de aula, essa bobagem, essa zombaria que eles fazem, nós temos respostas. É que eles pensam que a gente não tem. Esse é o defeito. Eu estava aqui na PUC de Campinas, um professor de história falou que Moisés tinha copiado o monoteísmo
do Akhenaton, faraó do Egito. E a hora que ele terminou, perguntou se alguém tinha uma pergunta, eu levantei a mão. Falei, professor, existe alguma possibilidade de ser ao contrário? Do Akhenaton ter copiado de Moisés o monoteísmo? Falou, porque Moisés viveu 200 anos antes de Akhenaton. Aí ele fez as contas lá, ele falou assim, ele não se humilhou, ele só falou assim, agora a porca torceu o rabo, ele falou. Então nós temos resposta, irmão. O problema é que a cronologia do mundo está errada. Eles colocam Ramsés II como faraó do Êxodo, é impossível. O Ramsés II viveu 200 anos depois do Êxodo. Então eles estão com a cronologia errada. Então nós sabemos, nós temos informações. E a escola teológica tem sido um ambiente apologético. A gente tem mostrado os principais argumentos da universidade vira pó, a hora que a gente apresenta as contraprovas. Então, eu incentivo você, inclusive, a fazer o curso teológico. Muito bem, então os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão sim em guerra. Tá? Nós estamos em guerra contra o quê? Só que é uma guerra espiritual, né, irmão? Contra as forças malignas. Por isso, estamos sujeitos ao quê? A ataques. De todo tipo de ataques e artimanhas e ciladas contra a nossa família, contra membros vulneráveis da nossa família, contra membros vulneráveis da igreja. Você vê, às vezes, a vulnerabilidade de membros que vem achando que descobriu uma grande coisa, e a gente tem que desconstruir isso, mas sempre com amor e com a palavra de Deus. Então, nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e de enfrentamento. É uma guerra espiritual. E nós guerreamos com temor a Deus, com zelo, mas com amor. Porque é uma outra realidade. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, temos que selecionar bem as armas que vamos usar. Então, 1.2, nessa batalha devemos usar armas espirituais. As nossas armas são espirituais. Então, a partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis. Efésios 6, 14. E fala de cinturão da verdade, couraça da justiça, sapatos para pregar o evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada. Essa mensagem Paulo escreveu para os irmãos de Éfeso. Éfeso tinha um grande posto militar. Todo mundo via o soldado ali. Então ele faz uma analogia do soldado, da roupa do soldado, para combater numa perspectiva espiritual. É uma metáfora que ele usa, olhando para os soldados que todo mundo conhecia. Paulo, então, tem essa habilidade de dar exemplos de algo do cotidiano daquela população. Nesse caso, a população de Éfeso. Ora, todas essas armas espirituais, note que todas essas armas espirituais, elas são espirituais, são armas espirituais. Por que que são armas espirituais? Porque nossa batalha não é carnal. Não é uma batalha, então, contra o sangue, contra a carne, mas contra forças espirituais. Então, enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40, onde tem múltiplas culturas, uma pluralidade ideológica assustadora, e nós temos então que ter uma mensagem para todos esses povos. Há uma batalha espiritual na atualidade. E nós, no mundo missionário, denominamos janela 10x40. Essa expressão foi criada para trazer relevância a essa marca, a essa situação geográfica. 10 e 40 graus no norte da linha do Equador, do norte e nordeste da África, até o leste da Ásia. Então, onde estão localizados os povos menos alcançados. Esse espaço representa uma verdadeira janela, que traz consigo desafios incomparáveis. Muitos desafios, e nós temos que estar atentos para isso. Ela representa aproximadamente 67 nações, caracterizadas, marcadas pela pobreza, pela exclusão social,
pelo fechamento a todo tipo de evangelização. Nós temos entrado nessa janela através de profissionais na área médica, profissionais na área da educação, e nós já falamos sobre isso, como hoje os profissionais, que na verdade são missionários, mas eles entram como médicos nessas áreas, não pode entrar como missionário, não pode. Então nessa região está concentrado a maior parte dos povos não alcançados. 4 bilhões de seres humanos, 2/3 da humanidade, estão na janela 10/40. Desse montante, encontra-se as 3 maiores religiões do planeta, né? Quais são as 3 maiores religiões da Ásia? Islamismo, budismo e hinduísmo. Essas religiões se desenvolveram neste local. O Islã, o budismo e o hinduísmo. Então, a maioria das populações professam essas fés. Então, o ponto 2, principais desafios dessa janela 10/40. Quais são os principais desafios? A necessidade humana. Isso tem sido um problema. Não é qualquer pessoa. Tem pessoa que tem vontade, tem predisposição, mas não tem qualificação. Mas Deus ajuda. Sim, Deus ajuda, qualifica, abençoa, tal. Mas nós precisamos nos preparar. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. O que você não pode fazer, aí Deus entrará com providência. Então podemos dizer que na região da janela 10/40 se encontra a amostra das maiores necessidades do mundo. Necessidades espirituais e materiais. Ali é o local onde tem pessoas passando fome. Então, primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Você pegar o Cairo é uma população gigante. Jacarta, na Indonésia. Você pega na China, Xangai, por exemplo. Então, são cidades, megacidades, né? São cidades. Campinas tem 1.200.000. Só para você conseguir entender. Segundo, nessa região, estão concentradas bilhões de pessoas enfermas. Vítimas de guerra, vítimas de enfermidades, vítimas de calamidades, todo tipo de miserabilidade. Porque ali é um local que tem muito terremoto, tem muito guerra. Você pega Afeganistão. Afeganistão, irmão, só tem ali basicamente produção de ópio e de cabrito. Droga e cabrito. Olha que situação. Um país completamente devastado pela guerra. Então, você pega o próprio Paquistão, vive tendo terremoto, a própria Turquia, vive sendo sacudida por terremotos. Então, uma região que passa muito, sofre muitas calamidades. A própria Indonésia, com os maremotos que ocorreram. Então, eles ficam isolados do cuidado, ficam então sem conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. São as mais excluídas. Ao ponto de, recentemente, um repórter do Brasil esteve no Afeganistão e presenciou um caso de uma família que estava vendendo uma filha. Estava vendendo, porque não tinha mais o que comer. Então vendeu uma pessoa para poder... É uma coisa completamente irracional para nós, absurdo. Mas a necessidade é tão grande ao ponto de começarem a negociar em seres humanos. Por isso, entre nós não pode faltar o amor, a consciência, a empatia em relação a essa realidade. Por isso que aquela freira católica fez muito sucesso na Índia, né? A Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Porque ela criou uma ordem religiosa, embora exista muito questionamento, um monte de coisa, e não quero discutir isso, só para vocês entenderem por que ela ganhou visibilidade. Porque ela foi trabalhar com indianos, que são chamados excluídos socialmente da sociedade hindu, que seriam castas religiosas, os intocáveis. Aquelas pessoas que têm lepra, as pessoas mais excluídas da sociedade. E é por isso que ela ganhou visibilidade, né? Então, nós temos que ter empatia com essas pessoas e levar o Evangelho.
E o problema da perseguição, porque além de ter todos esses problemas, seja econômico, seja espiritual, tantos problemas, exclusão social, ainda nós temos o problema, o desafio da perseguição, que é um elemento desestimulador. Então tem gente que fala assim, eu já ouvi muito isso na universidade, e eu faço intervenção quando eu vejo esse debate. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Olha só, tal. Bom, então vamos entender por que cresce. Em primeiro lugar, é um crescimento demográfico, não é de conversão. Aí já vem o primeiro problema. Então, claro, a população mais cresce é a população desses países excluídos. Indonésia, Irã, Egito, são tudo países de maioria muçulmana. Então, Paquistão, são populações, enquanto que os países de influência cristã, baixa demografia. Se vê aqui na igreja, não tem mais aquelas famílias com 10, 12 filhos. Isso não tem mais aqui. Você tem uma família que você fala, nossa, você vê o pai e 4 filhos, meu Deus, que família numerosa. No Ocidente, né? Só no Ocidente, isso aqui, especialmente na nossa cultura. Normalmente é 1 filho, ou 2 filhos, 3 filhos. Então, demografia caiu lá embaixo. Diferente até a década de 70, que havia grandes demografias, né? Grande crescimento. Então, primeira questão. É lógico, o crescimento demográfico. Então, enquanto lá continua, você pega a faixa de Gaza, cada mulher tem 12, 14 filhos. Aliás, esse é um preceito do Islã, ganhar o mundo pela demografia. Então, é uma religião que tem um pensamento. Então, tem que ter filhos, porque precisa crescer. Isso também foi um pensamento mórmon por muito tempo. Os mórmons tinham essa mesma ideia, famílias numerosas, porque eles precisavam crescer. Então, crescer através, então, de seres humanos. Então, elemento demográfico é maior. Então, veja, já entendeu por que mais cresce. Não é porque está havendo conversão. Diferentemente, se você for ver qual a religião que mais cresce por conversão, não por demografia, por conversão, é o pentecostalismo, que prega, que leva a palavra, que faz. Nós que crescemos por pregação. Então, são elementos diferentes. Então, quando você ouvir falar, o Islã é a religião que mais cresce, é demografia. Então não tem brasileiros convertendo ao islamismo? Tem, sempre tem, em qualquer local, como também tem muçulmanos convertendo ao cristianismo. Então aí não mudou nada. A questão principal é essa. Não é que é uma religião que cresce porque as pessoas estão se convertendo, não é isso. É porque tem muito filho. Então, cuidado para não cair nessa, porque tem gente que, olha, só pode ser de Deus, porque é a religião que mais cresce. Sim, cresce dentro dessa perspectiva. Então, cuidado. Tá? Mas tem um outro elemento. Além de ter esse crescimento demográfico, além de ter liberdade em todos os países para pregar, proíbe que seja pregado lá. Então, claro, uma religião que proíbe que o evangelho seja pregado, as pessoas se convertem e não falam nada. Então, você não tem índices reais. Você não sabe. Nós sabemos hoje, porque a gente viu fotos, filmes, que existe uma igreja pentecostal gigantesca no Irã. Um dos países mais perseguidores do evangelho, uma igreja poderosa. No Egito, uma igreja poderosa no mundo árabe. Mas só que você ficar sabendo, não, é proibido, você não sabe de nada. E, no entanto, aqui eles inauguram essa mesquita gigante. Em Roma mesmo, inauguraram uma mesquita gigante. Porque aqui tem liberdade. Aqui eles vão ficar ali, ninguém enche a pico, pode ficar à vontade. Mas lá, vá comprar um terreninho para você construir uma igreja lá para você ver. Você é excluído na hora. Então, desse jeito, irmão. Uma igreja, uma religião que cresce mesmo desse jeito, com uma alta taxa de natalidade, proibindo o evangelho. E, além disso, são os donos do petróleo. São milhares de petrodólares investidos para construir mesquita, para fazer impressão do Alcorão, para enviar milhares de missionários no mundo. Eu tenho dúvida se cresce mesmo. Porque com esse poder econômico, proibindo que o evangelho seja pregado lá, e num grande crescimento populacional, então não está crescendo tanto assim não, irmão. Entendeu? A hora que você começa a fazer a análise, cai o mito do crescimento. Tá? Mas é um desafio, porque a perseguição, ela impede que você abra uma casa de oração em um país desse. Isso é proibido. Então, embora
tratemos então da perseguição à igreja na próxima lição, porque a próxima lição já vai falar da igreja perseguida. Não podemos deixar de mostrar que na janela 10x40 traz desafio às missões atuais. Então, olha, isso aí é a missão Portas Abertas. Maelza sempre está em contato, né, Maelza? Esse é um quadro da Missões Portas Abertas do ano de 2023, a lista mundial de perseguição, onde os cristãos, onde ser crente você vai sofrer perseguição. Então aí estão os mais... Primeiro lugar, Coreia do Norte, daquele baixinho, sabe aquele japonesinho baixinho, coreaninho, que pensa que é uma divindade? Tadinho, né? Que vive soltando foguete para tudo quanto é lado. É ele mesmo. Lá você não pode, lá você tem que adorar a família dele. Você não pode ser crente lá. Ser crente, você vai para campo de concentração. Então, Coreia do Norte é a maior perseguidora da face da terra. Depois a Somália, ali no chifre da África. Depois vem vindo, né, uma série de nações, né, mas ali tem os 10 primeiros que sofrem perseguições. A maioria é tudo lá ali na janela, 10x40. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados de Deus vão enfrentar, que enfrentaram na época de Jesus e que continuam enfrentando. Nesse sentido, segundo a missão Portas Abertas, a janela 10x40, há países que perseguem os cristãos por meio de leis. É o Estado que persegue. Por exemplo, é o Estado da Coreia do Norte que persegue. É o Estado. Tiram a liberdade, levam à prisão, à tortura, à morte. É o país que faz isso, o Estado. Outros países, embora não tenham leis estatais quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade, através de programas que debocham da fé dos cristãos na televisão, debocham dos outros. Essa turma aí que quer matar qualquer pessoa que fale mal dos líderes deles, eles vivem debochando das outras religiões. Esse é o problema. Sabe aquela criança que só quer jogar bola quando ele faz o gol? Quando ele sofre o gol ou perde a bola, ele pega a bola e leva embora? É esse tipo de religiosidade. Fala mal de tudo e de todos. Um desrespeito assustador. Mas a hora que você aponta o erro dele, ele põe uma bomba na sua casa. É difícil, né, irmão? Lidar com gente assim, né? É difícil, né? Quer dizer, outro dia eu vi um político aqui do Brasil defendendo o Hamas. Vai lá morar na faixa de Gaza. Vai lá, se quer defender, vai lá. Os palestinos como sofrem sobre essa ditadura tirânica religiosa do Hamas. Vai lá morar lá. Outro dia eu vi até uma vereadora que defende o movimento LGBT, defendendo o Hamas. Vai lá, o Hamas coloca o pessoal homossexuais de cima do prédio e joga para morrer. E depois somos nós que perseguimos, é nós que somos homofóbicos, irmãos, somos nós. E eles defendendo o Hamas, que mata pessoas que têm outro tipo de visão sexual. Sabe, é uma contradição, irmão. É o governo brasileiro defendendo a Nicarágua, defendendo a Venezuela. É assustador isso, irmão. Porque aí você perde a referência. Irmão, você tem que ter referência. Não é quando é do meu lado eu vou defender. Não, está errado, irmão. Se tiver no nosso meio errado, está errado. Porque o errado está errado, o certo é certo. Agora, quando puxa a sardinha do meu lado, aí você vai passar pano, vai defender? Não. Isso aí é desonestidade intelectual. Deus nos livre disso, irmão. Erro é erro. Não importa, mas é de direita, mas está errado. Mas está errado. Agora, essa gente, do lado de lá, não tem essa capacidade. Só porque é do lado dele, então vale tudo. Não pode ser assim, não. Então, outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo. É o que a gente está vendo na Nicarágua. Nicarágua está perseguindo, irmão. O ditador Daniel Ortega está fazendo a mesma coisa que o movimento sandinista fez quando derrubou o ditador de direita chamado Anastácio Somoza. Estão fazendo a mesma coisa lá. Quer dizer, fácil, né? A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 10x40. É um desafio você combater e fazer um enfrentamento. Agora nós temos que ter estratégias.
Qual é a estratégia que eu vou ter para enfrentar esse desafio? Porque eu tenho que perceber que é um desafio espiritual. Primeiro, orar. Comece a orar, irmão. Se você ainda não ora, ore, irmão. Meu Deus, tenha misericórdia dos pastores, dos missionários, dos irmãos que estão em cadeia lá na Coreia do Norte. Eu oro direto, todo dia. Jesus quebra as cadeias do comunismo, que impede a tua igreja de avançar na Coreia do Norte e na China. Quebra a cadeia do mundo islâmico, que impede a liberdade dos irmãos servirem a Deus com liberdade, que nem eles têm aqui, porque eles têm liberdade aqui. Então faça a reciprocidade, dê liberdade para os irmãos lá. Então nós temos que orar para Deus abrir a janela 10/40 e dar liberdade para os irmãos. Então eu tomei conhecimento, através dessa lição, eu tenho que começar a orar, interceder para os irmãos que moram ali. Oração. Nossos corações ficam mais sensíveis à obra de Deus quando a gente se preocupa. Então, irmão, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso, né, de orar. Você está orando por aquele povo, Deus pode despertar em você o desejo de apoiar financeiramente, o desejo de se qualificar para levar a palavra de Deus para essa nação. Outra estratégia, através da ação social. Eu não falei que lá estão as pessoas mais excluídas socialmente? Pessoas que têm que vender familiares para poder se alimentar, pessoas que são submetidas a castas religiosas, pessoas que são submetidas a um sistema feudal, através da religião, dominado pela religião falsa. Então, através do meio social, você atinge. Ação social é um testemunho também. É uma maneira de abrir portas na hora da evangelização. A pessoa com fome tem dificuldade de compreensão. Por isso as crianças não aprendem se elas vão com fome na escola. Por isso que elas têm que estar bem alimentadas antes de começar a estudar. Não pode estar com fome. Elas ficam mais receptivas. Assim, o trabalho social executado por meio de um programa bem planejado de evangelização traz muito bons resultados. E outra estratégia, a ação médica missionária. Que médico, irmão, tem acesso em qualquer local. Médico tem portas abertas em qualquer local, irmão. É uma profissão maravilhosa, né? Médico, ou médica, ou alguém profissional da área de saúde, enfermeiros, todos que trabalham com saúde, têm portas abertas em qualquer local. Inclusive agora, com esse calor que está fazendo, irmão, é importante termos profissionais de saúde na igreja. A pessoa passa mal, sempre tem uma enfermeira, um médico para dar o atendimento básico. Essas pessoas podem fazer aquele trabalho com os médicos sem fronteiras, tudo, e ir nos locais mais isolados e plantar a sementinha do evangelho. Tá? Então a missão médica missionária traz à humanidade um evangelho na forma prática. Sem dúvida é uma obra então pioneira. Olha só o que Jesus disse no capítulo 9 de Mateus, versículo 12. Embora ele falou na perspectiva espiritual, mas a analogia material, ó. Não necessitam de médicos sãos. Quem precisa de médico? Os doentes. Então, a não ser se você fizer a medicina preventiva, né? Aí você vai no médico, mesmo não tendo nenhuma doença, você vai lá para não ficar doente, né? Porque às vezes falta uma vitamina no organismo. Isso é uma medicina que está sendo muito bem desenvolvida. Por sinal, o nosso pastor trouxe uma verba, se não me engano, de 4 milhões para a telemedicina de Campinas. Telemedicina de Campinas, o programa Telemedicina de Campinas é uma bênção que nosso pastor Paulo Freire trouxe para a cidade de Campinas. Olha que bênção, irmão. Ele trouxe 4 milhões e graças a essa emenda que já está depositada, viu? Não vai vir não, está lá já. É que o pastor Paulo não vai ficar falando isso, né? Você nunca vai ouvir ele falar isso. Mas nós temos que falar, é coisa boa para a cidade. Não vai só atender os irmãos. Quantos irmãos que usam telemedicina? Talvez seja a minoria. É para a cidade de Campinas. Então, olha que bênção. Telemedicina, um projeto da nossa cidade, do nosso prefeito, mas é o nosso pastor que trouxe esse recurso. Então, embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com a enfermidade da alma, nós sabemos que a maioria das pessoas precisam de médico. E aí está um canal de você plantar a palavra de Deus, especialmente os missionários qualificados da área de saúde, são bem recebidos em qualquer parte do mundo. Especialmente na janela 10/40, que é a grande necessidade. Então vamos trabalhar nesse sentido. É preciso iniciativas, apoio.
Tá? Então, irmão, se você descobrir alguém que está fazendo medicina, vamos orar por essa pessoa. Eu louvo a Deus, a minha filha Yasmin está fazendo medicina. Desde o início, quando ela foi prestar vestibular, eu falei para ela, Yasmin, se você tiver um propósito no seu coração, de um dia por semana se servir os irmãos, as pessoas menos favorecidas, Deus vai te abençoar poderosamente e vai abrir a porta. Ela acabou de sair do colégio, já entrou na faculdade de medicina e terminou o 2º ano pela misericórdia de Deus. Inclusive, recentemente, fez um estágio aqui no Maternidade Campinas. Então, irmão, Deus tem abençoado, mas precisa ter propósito. Então, se você sabe de alguém que está fazendo medicina, intercede, ora por ele, abençoa a vida dessa pessoa, incentiva o seu filho a fazer, porque é uma porta aberta para as missões. É uma porta muito aberta, porque médico é acolhido em qualquer parte do mundo. E para nós fecharmos, quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Quem é que pode? Vimos que essa região é um grande desafio à evangelização mundial. Por isso, é muito importante que eu e você ore mesmo para Deus trazer novas vocações, haja sensibilidade espiritual, responsabilidade na evangelização. Então vamos, irmãos, orar por essa janela, pedir para Deus fazer uma poderosa obra. Vamos contribuir com alegria, especialmente para quem está indo para esses locais, precisam do nosso apoio. Na última sexta-feira, não antes de ontem, mas na outra, nós recebemos aqui um irmão, sabe de onde? Do Paquistão. Um irmão do Paquistão. Ele veio aqui ser recebido aqui, tá? Uma pessoa que pode voltar para o país dele mais tarde, porque ele provavelmente foi por perseguição religiosa que ele saiu de lá. Mas ele pode se qualificar e ser uma bênção, nos orientar como levar o evangelho para uma nação fechada, uma nação da janela 10x40. Glória a Deus. Lição 11. Olha só que nós vamos falar. O mesmo assunto, basicamente. Missões e a igreja perseguida. Mas dia 10 é o 2º domingo, não é? Então é o dia da Bíblia, dia da Bíblia. Então vamos vir com a nossa Bíblia, com alegria, faça parte dos leitores da palavra de Deus. Vamos vir para a escola dominical com alegria, para participar dessa lição tão preciosa, missões e a igreja perseguida. Muitíssimo obrigado, que os irmãos tenham um mês de dezembro cheio de saúde, de paz e de bênçãos. Amém.